Hoje vamos fazer um voo sobre o livro de Juízes. Antes de mais, quero-vos dizer que, se quiserem consultar, eu não disse isso na última vez, as notas, tudo o que eu tenho aqui, tudo o que eu utilizo para vos falar, está para descarregar disponível em PDF num pequeno site que eu tenho, uma coisa simples, que chama-se umacurtaviagem.com. E se chegarem lá, vão à secção do Voo sobre a Bíblia e podem ver não só os vídeos todos por ordem, como ter os PDFs para descarregar para cada vídeo. E os bosses que eu tenho, aliás, não é feito para vocês, é o que eu uso para mim. Está cá tudo. Está tudo free, para toda a gente poder descarregar, usar, ler, o que quiserem. Desculpem algum erro, se existir, é muito provável, porque eu faço isto meio a correr, e volta e meia ponho PK para dizer porquê, e outras coisas dentro do género, abreviaturas, mas se porventura tiverem uma necessidade de... Qual foi aquele versículo mesmo que ele falou? Olha, eu gostava de rever aquilo tudo, mas não quero ver outra vez em vídeo, tem o PDF, podem ler. Este livro, Juízes, foi escrito, perdoem uma definição da imagem, não é melhor. Este livro foi escrito há aproximadamente 1300 anos antes de Cristo, provavelmente por Samuel, mas não há nada de certo. Fala-se que Samuel poderia ter escrito este livro. Ele tem imensas histórias e tem imensos motivos de interesse. Mas, como sabem, isto é um voo. Nós vamos analisar a árvore e os galhos mais importantes e as folhas mais importantes. Se cada livro da Bíblia fosse uma prova, um teste ao povo de Israel, eu acho que neste livro de Juízes o povo teria a nota mais baixa. Se cada livro da Bíblia fosse uma prova, um teste ao povo de Israel, eu acho que no livro de Juízes aquilo era tudo de corrida 2 ou a 1. Tal a miséria do povo de Israel refletida no livro de Juízes. Recordam-se todos como é que Josué termina? Eu vou-vos recordar, eu vou ler. Está em Josué 24:15. Escolhei hoje a quem servais e aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Escolham quem é que vocês vão servir. Josué disse, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué deixou bem claro a quem é que ia servir. Sabem qual foi a resposta do povo? Está em Josué 24:16-18. Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos outros deuses. E depois dizem, também nós, Josué, não é só tu e a tua casa, também nós serviremos ao Senhor porquanto é nosso Deus. Olhem, esta promessa ainda estava no ar quando eles chegam ao livro de Juízes e cai tudo por terra. Eles não serviram ao Deus que tinham prometido que iriam servir. E o livro de Juízes é mesmo para provar como muitas vezes nós fazemos promessas a Deus e não as cumprimos. Este povo fez uma promessa, Josué, não é só tu, eu também vou servir a Deus. E o livro todo de Juízes é um exemplo de como o povo não serve a Deus e não cumpre esta promessa. Juízes 1:1, nós lemos. Sucedeu depois da morte de Josué. Sabem, morreu Josué. Temos aqui o fim das lideranças individuais profundas de Israel. Já passámos por os Abrãos, os Isaques, os Moisés, os Josués e agora, vazio. Morreu Josué. E sabem, não vai haver mais lideranças fortes até surgir o primeiro rei. Durante 350 anos vamos estar num período de nébula. Uma teocracia. Deus a dirigir o povo, mas cujo Deus que dirige o povo é ignorado pelo povo. Mas não vai haver ninguém a conduzir o povo. Uma personagem única, individual, forte, como havia até então. Vamos ter, ao invés disso, em vez de um governo único, vamos ver um governo tribal, em que cada tribo manda por si. Em que cada tribo decide. Em vez de um Estado, um país a decidir, temos cada tribo a tomar decisões individuais. Eu diria mais, cada pessoa a decidir por si. Mais do que cada tribo. Cada pessoa a decidir por si. Isto é claro que não vai dar bom resultado. Este livro cobre 350 anos e é recomposto de altos e baixos. Aliás, quando estou em cima, depois caem, e depois estou cá em baixo, depois sobem, e depois quando estou em cima, depois caem. Eu tive na dúvida se punha esta imagem ou se punha uma montanha russa. Mas eu pus a montanha-russa mais à frente. Assim pus as duas. Porque o livro de Juízes, para mim, é o exemplo da montanha-russa. Ou melhor, a montanha-russa, para mim, é um exemplo de Juízes. Agora, Juízes, não se enganem. Não vou-vos mostrar uma sala de tribunal. Nem um auditório com advogados a discutirem de si quem é que tem razão. O livro de Juízes é composto por guerreiros.
Um juiz na Bíblia era o libertador que queria libertar Israel quando o povo estava no buraco. E Deus chamava, anda cá, eu vou ter paciência do povo. O povo agora arrependeu-se, está aflito, anda cá tu libertar. E esse era o juiz que ia libertar. Ok? Com a espada e com o escudo. E chamava-se juiz porque era um libertador. A Bíblia reflete 12 juízes. Se considerarmos Samuel um juiz, eu acho que ele era, temos 13. E um deles era uma mulher, como vamos ver. Este é um livro com uma bolinha vermelha no canto. Por causa da violência. É um livro de extrema violência. E este é um dos motivos pelo qual a Bíblia é única, sabem? Porque é o único livro em que fala dos pecados profundos do seu povo. Se isto fosse um livro escrito para bem parecer, e é um livro que Israel ama, não detalharia com este detalhe os erros pérfidos da nação de Israel. Porque aqui, irmãos, se achamos que Israel bateu no fundo no deserto, Israel bateu no fundo em Juízes. Juízes é o livro de bolinha vermelha na Bíblia. Quando estão aflitos, tenham cuidado se vão aos Juízes procurar um versículo para vos se consolarem. Porque eu acho que será difícil arranjarem um versículo que vos serão consolados no livro de Juízes. Mas não é impossível. Eu vou-vos mostrar alguns. Mas é difícil. Se eu resumisse Juízes, vamos sair daqui. Isto não está... Estão a ver a montanha russa? Se eu resumisse Juízes numa frase, Juízes seria da conquista à desobediência. Da conquista da terra à desobediência. Frase curta. Este livro apresenta o povo a viver em ciclos de pecado. Eu vou-vos explicar. O povo saiu de Josué bem, encheu-se de confiança, deixou Deus, pecou, caiu fundo, foi oprimido por povos inimigos, porque Deus os castigou. Na aflição arrependeram-se. Arrependeram-se e Deus os ouviu. Enviou um juiz, um libertador. E Deus deu-lhes uma nova oportunidade. Eles ficaram bem. Encheram-se de confiança, deixaram Deus. Deus manda outro povo, Zuca. Eles, na aflição, Deus, por favor. Ok, outro juiz. E é nisto, montanha russa. 350 anos assim. Sabem, nós muitas vezes vivemos o livro de Juízes nas nossas vidas. Estamos bem? Pois quando estamos bem, não precisamos tanto de Deus assim. Quando estamos aflitos, Deus, estou no fundo da montanha, leva-me para cima outra vez. Quando chegamos lá acima, já passou. Deus, hoje não preciso ler a Bíblia. Amanhã também não. Isto está a ficar preto, Deus, ajuda-me outra vez. E a nossa vida é uma montanha russa. Claro que vocês não têm esse problema. São os lá de fora. Os outros crentes é que têm. Aqui o pessoal daqui do quando não vive em montanha russa, eu sei que não. Mas pronto, não precisam dizer. Ok, não tem que saber. Mas a maior parte dos crentes vive assim, montanha russa. E hoje vamos ver como é que nós podemos evitar de viver assim. Segundo um historiador muito famoso do século XVIII, o Alexander Fraser Tytler, podem investigar. Depois, ele escreveu isto. Existe uma tendência das civilizações terem uma duração média de 200 anos. Sendo que todas passam pela mesma sequência. Agora atenção a isto. Eu não li que ele fosse crente. Da servidão à fé, da fé à coragem, da coragem à liberdade, da liberdade à abundância, da abundância à preguiça, da preguiça ao egoísmo, do egoísmo à complacência, é deixar andar, da complacência à apatia, da apatia à dependência, da dependência à fraqueza e da fraqueza à servidão. E recomeça o ciclo. É isto, a vida dos impérios. Porque isto é a vida do ser humano. Se calhar cortávamos aqui umas fases e simplificávamos a coisa. Mas, no fundo, vocês perceberam o contexto. Este livro espelha o pior do povo de Deus. E vamos começar, então, por analisá-lo. Capítulo 1, versículos 1 e 2. Sucedeu depois da morte de Josué que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem de entre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Um stop. Eles começam bem. Eles não tinham todo o território conquistado. Faltava-lhes... Lembram-se da última em Josué? Faltava muitíssima terra para conquistar. Certo? Mas eles ficaram já nos seus territórios. Então, eles para conquistarem essa muitíssima terra, e bem, depois da morte de Josué, eles perguntam a Deus: Deus, qual das tribos vai-se começar a mexer e começar a conquistar? E eles convocavam lá Urim e o Turim,
que é aquelas pedras em que faziam o seguinte, vou-vos explicar como é que faziam, não é à sorte. Eles diziam, será a tribo de Naftali? Se saísse a pedra do sim, era. Se saísse não, não era. Até que chegou a Judá. Será a Judá? Sim, é Judá a começar. Mas consultaram a Deus, eles começavam bem. Josué morreu, mas eles até estavam a começar bem. Sabem? A degeneração não é imediata. A degeneração não é imediata. Eu vou-vos dar umas pistas daqui um bocadinho que vocês vão compreender o que eu estou a dizer. E disse o Senhor, Judá subirá. Eis que entreguei a terra na sua mão. E subiu Judá. Estou a ler o versículo 4. E subiu Judá e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus, os perizeus e feriram deles em Bezeca 10.000 homens. Correu bem. Mas correu bem porquê? Porque eles consultaram Deus. Começaram bem. O Josué, adieu, mas eles continuaram a fazer bem. Eles estavam no ritmo. Ponto 2. David, isto está a começar tão bem, como é que pode ser um livro como estás a pintar? Complacência. Nós lemos no versículo 21 que nem tudo correu bem. Porém, os filhos de Benjamim, eles tinham o objetivo de expulsar os que estavam à volta dele. Começaram a Judá, depois foi cada um, e Benjamim não expulsou os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Epá, então eles não expulsaram todos. Mas não foram só estes. 27, versículo 27. Nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-Shean. Epá, eles não estão a expulsar todos. Calma. Vamos ver mais. Deixa-me ver aqui. 29 também, versículo 29. Tão pouco Efraim aos cananeus. 30. Tão pouco Zebulon aos moradores de Quitron. Epá, então mas estavam a começar tão bem, agora já não expulsam os povos, deixam os povos lá. O que é que aconteceu? Há um versículo que é curioso. Que fala, lá, lembram-se quando eu vos comecei a falar que consultaram a Deus e Judá foi o primeiro a ir? Logo no início, há bocadinho. E nessa batalha, eles derrotaram um senhor chamado Adoni-Bezek. E o Adoni-Bezek tinha um hábito de quando, versículo 7 do capítulo 1, ele, muito orgulhoso, quando foi capturado, disse: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés foram cortados. Ele tinha o hábito, quando conquistava um rei, cortar-lhe os polegares das mãos e dos pés. Sabem o que é que o povo de Israel fez este Adoni-Bezek? Onde é que ele está? Lhe cortaram 6. E lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Fizeram a mesma coisa. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que eles consultaram Deus, fizeram a coisa parcialmente correta, mas já estavam a imitar os hábitos dos cananeus. Deus nunca disse para quando atacassem um rei inimigo lhe cortassem os polegares das mãos e dos pés. Sabem que eles o faziam? Não era uma coisa à toa. Ao cortar os polegares das mãos, eles nunca mais podiam utilizar a lança e o arco. E ao cortar o dedo maior do pé, eles dificilmente correriam. Mas Deus nunca disse para fazer isso. Mas era hábito dos cananeus fazerem. Eles já estavam a imitá-los. E a coisa vem, a gente consulta Deus, mas além de consultar Deus, já vamos fazendo uma coisinha. Estão a ver? E depois, quando damos por nós, já não expelimos toda a gente. Ficam lá alguns. Outros ficam, outros não ficam. Aqueles que têm bom ar, eles não me vão influenciar muito. Não é? Interpretem para vocês, porque isto, e para nós, porque isto tem muito que se lhe diga. Complacência. Sabem, eles achavam-se moralmente superiores a Deus. As maçãs podres têm a ver com isso. Eles achavam-se moralmente superiores a Deus ao considerar que certos povos não mereciam ser destruídos. Vocês contem uma maçã podre no vosso cesto de frutas. Eu de certeza que vocês lá em casa pensam como eu vos vou dizer. Não digam que não, que eu sei que é verdade. Vocês juntam a maçã podre ao pé das outras boas e têm a certeza que aquela maçã podre, porque está em contacto com as boas, vai ficar boa. É, não é? Aquela está boa, vamos curá-la. Juntamos ao pé de outras boas e no outro dia vamos, estás melhor? Não, não estás. E no outro dia estás, mas está a ficar uma coisa, os outros estão a ficar piores. Pois é. Nós quando temos uma maçã podre, se nós não a tiramos do cesto da fruta, as outras ficam podres. Israel achava, de forma naif, como nós também, vocês não, nós não achamos isso, que quando nós temos algo ao nosso lado que nos contamina, que nós nunca vamos ser contagiados. Eles vão se deixar influenciar por nós. É mentira. Nós vamos ser sempre contagiados pelo mal. Nós não vamos influenciar o mal para bem, vamos ser contagiados por eles. E o povo achava, aquele povo, coitado, Deus foi muito mau, não merece ser destruído. São uma maçã podre, mas ao pé de nós vão ficar melhores.
ao pé de nós, vão ficar um povo que vai obedecer a Deus. Estão a ver? E deram-se mal. E nós, quando toleramos o pombo, permitimos que o pecado exista na nossa vida. Ou nos juntamos a coisas, juntamos com sociedades, seja de trabalho, seja de família, com pessoas que não seguem a Deus, pensando que essas pessoas vão mudar pela nossa influência. Até Deus pode fazer que isso aconteça. Mas a norma não é essa. A norma é nós sermos influenciados por eles. E o resto é... Olha, sabe uma coisa? E o resto é tudo conversa. E o resto é conversa. Porque é mesmo assim. Ponto 4. Sabem que eu, ao falar de juízes, fico nervoso, fico zangado. Está bem? Não fiquem zangados comigo. Eu não estou zangado com vocês. No capítulo 2, o narrador, que muitos julgam ser Samuel, para a história e faz um voo também. Não sou eu que faço voos. Ele faz um voo sobre juízes e apresenta-nos um sumário do que é o livro. Então leiam comigo, por favor, capítulo 2, 10 a 13. Foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após deles se levantou, que não conhecia o Senhor. Nem tão pouco a obra que fizeram em Israel. Ou seja, a geração que está a viver é uma geração que não conheceu as obras que Deus fez. E então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor. E serviram aos Balaíns. Só aqui um segundo. Versículo 13. Leiam comigo versículo 13 também. Deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Nós vemos aqui o primeiro passo do ciclo de pecado, rebelião. O primeiro passo do ciclo do pecado é rebelião. E o povo estava a adorar já aos outros. Não só... Primeiro, eles não os destruíram. E agora já estavam a adorar como eles. Rebelião. Segundo ciclo de pecado é a retribuição. É Deus a retribuir-lhes. Que está logo a seguir. Portanto, no versículo 14... Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos roubadores e os roubaram, os entregou na mão dos seus inimigos ao redor. Estão a ver? Ele escolheu os inimigos ao redor para os roubar, para lhes fazer mal. E não puderam mais estar de pé diante dos seus inimigos. Retribuição. Estão a ver o ciclo? Rebelião, retribuição e agora arrependimento e restauração. Versículo 18. E quando o Senhor lhes levantava juízo, o Senhor era com o juiz, o tal libertador, e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se arrependia pelo seu gemido. Eles estavam a gemer. Foi preciso o castigo, a retribuição, para que houvesse gemido. E muitas vezes nós só gememos com dor e só mudamos quando sofremos, por causa dos que os apertavam e os oprimiam. Vejam agora. Porém sucedeu que, falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais. Isto não era ciclo, era um ciclo de uma bola cada vez maior. Eles faziam a asneira, Deus, por misericórdia, mandava-nos um libertador, um juiz, eles a seguir arrependiam-se, e depois, mais tarde, corrompiam-se, e ainda faziam pior do que a geração anterior. Então, imagine o efeito. Isto é um exemplo gráfico. O ciclo era assim na primeira geração, quando apareceu outra geração, o ciclo já era, ainda faziam pior ainda, e depois, a seguir, eram capazes de fazer pior ainda. E Deus sempre a fazer uma coisa. Sabem o que Deus estava a fazer? Eu estou outra vez com um delay. Já falei sobre isto. Deus mostrava amor. Nós lemos aqui que cada vez que eles refaziam os erros na geração seguinte, faziam piores que a outra. Mas Deus, ao enviar um juiz novamente, revelava que, independentemente do grau duplicado ou triplicado do pecado em relação às gerações anteriores, o seu amor se mantinha sempre o mesmo. E eu acho que os juízes que têm de bom é isto. A rebelião do povo e o ciclo de pecado e o facto de fazerem mal sobre mal e cada vez pior é acompanhado por um amor de Deus sempre. E por uma misericórdia sempre, que acompanha essa rebelião constante e cada vez maior. E portanto, se eu vejo em juízes tragédia e pecado, também vejo em juízes amor e misericórdia. E uma coisa é inseparável da outra. Deus é o Deus das segundas, das terceiras, das centésimas, das milésimas oportunidades. Quantos ciclos é que aconteceram em juízes? Eu nem faço ideia. Quantas vezes Deus amou? Sempre. Aqueles que acham que já não há possibilidade para mim. É mentira. Para todos há possibilidade, porque Deus não tem limite. A sua misericórdia não tem fim. É o Deus das segundas, das terceiras, das milésimas oportunidades. Agora, o povo paga o preço.
Deus reflete amor, mas há um preço a pagar pelo povo. Mas há de passar. Há um hino que fala sobre o amor de Deus que eu tenho aqui a tradução do inglês para o português. E quando se traduz, aquilo perde-se muita coisa. Mas eu encontrei esta tradução e eu queria-vos citar. Eu não sou nenhum declamador, não sou como a irmã, nem sou como o Carlos, nem como o irmão Carlos também, Simões. Mas olha, eu sou o que sou. Eu vou-vos ler o hino e a tradução. O amor de Deus é singular. Ninguém jamais pode explicar. É bem mais alto que os céus e mais profundo que o mar. A nossos pais que transgrediram, Deus prometeu-lhes Jesus. Oh, que amor sem par ouviram, linda promessa da cruz. Agora, atenção. Se fosse tinta todo o mar e os céus infindos os papéis, quais penas fosse todo o estilo, o que se escreve, e os homens e escrivães fiéis, nem mesmo assim o amor seria descrito em todo o fulgor. Oh, deslumbrante maravilha é esse eterno amor. Não é fantástica esta música? Depois podem descarregar o PDF. Não precisam de memorizar. É este o amor de Deus. Capítulos 3 a 5, entramos no campo dos juízes. Encontramos o Otniel, o Eude, o Sangar e a Débora. Eu não vou falar de todos. Vou falar sobre aqueles que a Bíblia fala mais. Apenas e só foram esses que eu escolhi, porque a Bíblia dá-lhes mais atenção. Eu não tenho aqui juízes preferidos. Não tenho. Atenção. Nós tens filhos, perdão. Não devemos ter filhos preferidos, nem devemos ter juízes preferidos. Nós devemos falar dos juízes na proporção que a Bíblia fala deles. Como deste, a Débora tem mais tempo de antena, eu vou falar da Débora. No capítulo 3 a 5 temos Otniel, Eude, Sangar e Débora. Atenção, se vocês lerem com atenção, claro que todos leram o livro de Juízes em casa esta semana, não tenho dúvidas. Mas nas vossas leituras quinzenais, quando vocês leram o livro de Juízes, vocês verificaram que esta parte também é violenta, tem muitas batalhas. E vemos Débora no capítulo 5 como a única mulher juiz deste livro. Ela tornou-se juiz porque Baraque não quis ser, ou não se portou à altura. E quando os homens não se levantam e não se portam, muitas vezes Deus pega numa mulher e faz o trabalho. Ouçam, lembram-se do balão que não quis fazer o que estava certo, Deus pegou num jumento. Deus pega em pedras, Deus pega em jumentos, Deus pega em qualquer coisa para fazer o trabalho que aqueles que deveriam fazer não o fazem. E Débora deu um exemplo nesse aspecto. Agora, eu quero destacar o capítulo 4, versículo 4. Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Quando diz julgava, libertava. Ok? É esse o sentido. Vejam só, esta mulher era a heroína daquele tempo. Era a libertadora. Quando havia problemas, chamem a Débora. A Débora é que era. Mas a Bíblia diz assim, mulher de Lapidote. Nós não lemos que Lapidote era marido de Débora. Mas lemos que a Débora era mulher de Lapidote. O que é que vocês acham disto? O papel da mulher da nação, na sociedade, não está acima do papel da mulher na família. O papel da mulher na nação pode ser presidente da República, mas para Deus o importante é o papel da mulher na família. E do homem. Não é só da mulher, é do homem. O papel da mulher e do homem na família está acima do papel que a sociedade quer nos dar. Ela podia ser a heroína, mas era a mulher de Lapidote. Não era Lapidote que era marido de Débora. Era Débora, era mulher de Lapidote. Eu não vou perder muito tempo com isto, não tenho tempo para isso. Mas espero que entendam. A Bíblia não diz nada por acaso. Claro, se eu hoje dizer isto é alvo de censura. Mas sabem, não é a mim que censuram, é a Deus. São estas as regras que a Bíblia diz. Ponto 7. E sobre Débora não posso falar mais porque eu não tenho tempo. Mas vou falar de coisas interessantes daqui para a frente. Vou-vos dar um bocadinho da ação, que este livro tem muita ação. E os próximos juízes que temos daqui para a frente, nesta segunda secção, são Gideão, Tola, Jair e Jefté. Vou começar por Gideão e depois vou falar-vos de Jefté. Gideão começa com medo, começa com fraqueza e aprende a confiar em Deus ao longo da história. Capítulo 6, versículos 11 e 12, nós lemos: o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ófra, que pertencia a Joás, a Abiezerita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Ele estava a malhar o trigo no lagar, não é porque de malhar o trigo no lagar fosse bom, mas porque malhando no lagar o protegia dos medianitas. Porque o trigo devia ser malhado na eira, em zonas montanhosas onde o vento soprava com mais força e era permitido fazer a separação do trigo do joio. Malhando no lagar não havia ação do vento. Ele tinha que trabalhar 10 vezes mais para que fosse separado o trigo do joio. Ele fazia no lagar simplesmente porque tinha medo de ser apanhado, porque os medianitas, sabem, espoliavam tudo e também roubavam o trigo.
E portanto, quando os anjos chegam ao pé e dizem assim, homem valoroso, o homem estava cheio de medo. Como é que vocês interpretam que o anjo tenha dito? Eu nunca mais me esqueci da mensagem do Bruno sobre isto. E falou muito bem sobre o assunto. Quando o anjo diz, homem valoroso, o que é que vocês acham disto? Para mim, eu aprendo que Deus viu Gedeão não por aquilo que Gedeão era, porque o que Gedeão estava a mostrar era medo, mas por aquilo que Gedeão poderia ser. E Deus trata-nos assim. Deus, quando olha para o A, para o B, para o C, para o D, não olha para vocês como estão agora, olha para vocês como podem estar no futuro. E Deus olhar para os judeus assim, este tipo tem um potencial, este tipo pode ser um libertador, este tipo pode ser um juiz. Ele agora está escondido, mas ele tem potencial para isso. Tu és um homem de valor. Eu? Ele deve ter olhado para o lado, está ali alguém de certeza escondido. Sou eu mesmo. Sou ele, está a falar comigo. Irmãos, ele não era, ou melhor, aos olhos dele ele não era, mas Deus vê o que o homem não vê. E Deus vê o que nós próprios não vemos de nós próprios. Ele era um homem valoroso. Gedeão, infelizmente, estavam a gostar dele, pois bem, ele termina mal. Lá está. Isto é uma história triste. O livro dos Juízes é uma história... Quando nós começamos a gostar do personagem, é como aqueles filmes. Acaba sempre o ponto em que ele faz mais na ideia. Bola, estavas tão bem. Todos portam-se mal. Débora, talvez menos. Mas todos portam-se mal. E o Gedeão também. O que é que o Gedeão fez? Aquela batalha contra os midianitas, com 300, ganhou. Vocês sabem a história. Mas, quando ganhou essa batalha, ele começou a ver. Ei, houve aqui muitos de Israel que não me ajudaram. Vamos matar essa gente que não foi ajudar. Assim, logo. Estão a ver a bola vermelha no canto? Violência. Começa aqui. Vamos matar quem não ajudou? Sim, vamos matar quem não ajudou. Como se não bastasse, o ouro todo que foi recolhido dos medianitas, e os medianitas gostavam de ouro, acreditem, devia de abrir lá umas lojinhas naquele sítio, aquilo devia de ser especial. Eles gostavam de ouro. Ele reuniu aquele ouro todo. E sabe o que eles fizeram? O que é que o Gedeão fez? Fez um ídolo. Fez um ídolo. O homem começou com medo. Depois Deus viu o valor nele. E ele confiou em Deus aos poucos. E fez algo valoroso. E depois estragou tudo no fim da vida. Pior, ele morreu. E aquele ídolo continuou a ser adorado pela geração seguinte. Sabem? Os nossos pecados afetam as gerações seguintes. O ídolo dele foi motivo de tropeço para que o ciclo de pecado se iniciasse novamente na geração seguinte. O que é que ele deixou? O que é que nós deixamos quando partirmos? O que é que nós vamos deixar? Vamos deixar ídolos, coisas que são de tropeço para as gerações seguintes? Ser homem de valor não impediu de terminar mal. Tu podes ter muito potencial, mas se não tiveres cuidado, podes espetar no fim. Podemos nos espetar no fim. Quando escolhemos Deus, começamos a cair. Foi o caso de Gedeão. Ele ficou tão inchado por aquela vitória dos 300 que achou-se do direito de poder escolher quem é que vivia e quem não morria. E achou-se do direito de poder escolher como é que era feita a adoração a Deus. Estão a ver como é que muitas vezes depois da vitória é hora de perigo? Estragou tudo o homem de valor. E nós muitas vezes achamos o máximo. Quando achamos o máximo, estamos quase a cair. É melhor considerarmos a estar muitas vezes no lagar. Eu gostava mais do Gedeão quando ele estava a malhar trigo no lagar. Ele devia ter continuado assim. Não era tão mal. Terminou tão mal. Continuando. Jefté. Bem, por falar em mal, vamos falar do Jefté. Capítulo 11, versículo 1. Sabem, vocês quando terminarem este livro, vocês vão perceber que o livro é violento, mas o livro ensina muita coisa. E o livro é mais parecido connosco e com os nossos tempos do que o que nós imaginamos. Ok? Então era Jefté o gileadita, valente e valoroso. Esta gente valente e valorosa aqui em Juízes. Porém, filho de uma prostituta. Ok? Nós vemos que Jefté era um as no combate. Porém, era filho legítimo. E por causa disso teve problemas com os irmãos. Versículo 3. Fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tob. Ou seja, ser filho de prostituta, um filho deste tipo, dava problemas na altura na sociedade muito convencional. Era uma sociedade muito aprumada, não é? Como sabem. Uma sociedade que adorava a Deus, muito aprumada. Não era. Mas pronto, ainda assim, ser filho de prostituta era muito mau.
Como se o Jefté tivesse culpa disso. Mas foi maltratado pelos irmãos, ele teve que fugir para leste do Jordão e habitar numa zona de inimigos. E fez o seu gangue pessoal. Estão a ver? Ele tinha um gangue. Todos os homens levianos se juntaram a ele, é o que a Bíblia diz. Imaginem, não é os homens de coração de partido como David na caverna de Adulão. O Jefté era tudo o que era leviano, tudo o que era da pior espécie. Estão a imaginar aqueles filmes dos piratas? Todos aqueles esquisitos, todos juntos. Todos juntos. Esta é a minha tropa, ok? Bem, e até que Amon decidiu atacar Israel. Israel ficou aflito. A gente não consegue lidar com Amon. E lembraram-se todos do Jefté. Epá, ele tem um gangue, ele tem mau feitio, mas aquele é bom, ele é bom. Epá, vamos convencê-lo a voltar para nós. E pronto, é com o Jefté. Ei, Jefté, desculpa lá, pá. Epá, os teus irmãos foram péssimos. Eles vão ter um castigo à altura. Pá, anda cá a liderar-nos contra as tropas de Amon. E o Jefté, eu até tenho saudades da minha terra, eu vou voltar. E voltou. Eu estou a sintetizar, senão não temos tempo. Temos muitos juízes para tratar. E o Jefté voltou e deu uma tareia nos de Amon. Ganhou. Lá está. Só que tinha dito antes da batalha a Deus, eu fiz uma promessa a Deus. Deus, se eu ganhar, a primeira coisa que me sair da porta de casa, eu vou sacrificar a ti. Coisa tão estúpida, sacrificar a ti. Mas podia ser o gato, podia ser o cão, podia ser uma pessoa. Não é? Isso é coisa que se faça. Isto é um juiz valoroso, mas um juiz imoral. É isto que nós temos. Nós temos juízes muito valorosos, mas juízes imorais. A primeira coisa que me sair é sacrificada. Ele teve a vitória. Quando chegou a casa, sabe quem é que saiu da porta? A filha única. A filha única. Não tinha mais filhos. A filha. A cantar, a dançar, muito contente pelo pai. Ele sacrificou a filha. Ou seja, sob um erro de uma promessa errada, ainda concretizou um pecado errado. Porque não se deve sacrificar. Lá está. A influência dos povos cananeus. Ele viu Deus como um Deus pagão. Porque os deuses pagãos aceitavam sacrifícios dos filhos. Já viram um juiz, um libertador, que tinha uma visão de Deus como se vê um Deus pagão? A visão do Deus de Israel para Jefté era a mesma visão que um dos de Amon tinha pelos deuses deles. A pergunta que eu vos faço é, que visão é que nós temos de Deus? Ele via Deus como um Deus pagão que se agradava dessas coisas. Ele não tinha conhecimento da lei de Deus. Ele não conhecia nada da lei de Deus. Mal de um povo que se deixa reger por líderes que não conhecem a Bíblia. Porque quando dão por eles, fazem disparados. E ainda não conta disso. Estão a ver como este livro é assustador? Ok? Muito mal, muito mal, muito mal. Próximos juízes. Temos o Ibzan, Elon, Abdon. Pelos nomes, as histórias devem ser piores. Eu não vou contar as histórias destes, está bem? Vou concentrar naquilo que temos de mais destaque. Olhem, chegou o vosso herói da escola dominical. Este foi o pior, sabiam? Estou a falar sério. Este foi o pior de todos. Mas teve uma diferença em relação aos demais. Chegámos ao Sansão. Bem, o pior... Mas ele era o meu herói da escola dominical, o Sansão. Era o nosso homem da Marvel, dos tempos de hoje. O nosso vingador. Ele era o pior. Ele era promíscuo, era violento, era arrogante. Teve vitórias, mas à custa da sua integridade. Joseph Parker, um contemporâneo de Spurgeon, dizia que ele tinha uma força de um elefante e tinha a fraqueza de um bebê. Era este Sansão. A força do elefante e a fraqueza de um bebê. Força. Fala a sua força de Sansão um bocadinho. Olha, vou descrever-vos Sansão. Sansão abria leões ao meio. Ok? Ele pegava em caudas de raposas, 300, e unia as caudas. Pegava fogo às caudas e depois lançava as raposas todas pelas eiras para queimarem as tiaras dos filisteus. Além de ter força, era esperto. Mas era esta a força dele. Pegava numa queixada no jumento e derrotava-se com a queixada, com aquele pedaço doce do jumento. Lá está o jumento, está em todas também. Derrotava centenas de filisteus. Ok? Nós fazemos exercício com pesos. Ele fazia com portas fortificadas de cidades. Ele corria 50 km com a porta fortificada em cima dele. Era assim que ele fazia ginástica. Olha, vou arrancar uma porta fortificada da cidade de Gat, de Hesbon, Edecron, e agora vamos correr um bocadinho, 50 km com a porta atrás dele. A Sansão era assim, Sansão era um tipo assim. Quem é que não gostava de ter um Sansão como o irmão mais velho na escola? Hã? Pá, se tu me tocas eu chamo o Sansão. Epá, não. Não, ele não. Não chames. Mas ele é um péssimo líder espiritual. À semelhança dos juízes. À semelhança de todos os outros. Nós vemos aqui no capítulo 3, versículo 1, que os filhos de Israel, nesta altura, tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. A sério?
Que surpresa! E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Sabe que eu digo que Sansão era o pior? Porque foi no período de Sansão que o povo teve mais tempo sob o jugo inimigo. Nunca o povo teve tanto tempo sob o jugo inimigo. Sabe porquê? Porque o líder era fraco. 40 anos em 350 era muito tempo. Foi o período dos juízes em que o povo esteve mais tempo subjugado, por causa que o seu líder era um líder fraco. A sua escolha. Nós lemos no versículo 5 do capítulo 13, Deus a falar à mãe de Sansão, que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre. Ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Deus tinha grandes planos para Sansão, ser nazireu. Geralmente o plano de nazireu era um plano de espaço-tempo. Tinha um princípio e tinha um fim. Há exceções, como João Batista, e Sansão estava nessa linha. Só que Sansão não quis ir por aí. Ele escolheu viver atrás dos seus impulsos, sua escolha, em vez do seu chamado. Ele escolheu viver atrás dos seus impulsos, em vez do seu chamado. Foi uma escolha que ele fez. O seu segredo, isto de forma resumida, versículo 24 do capítulo 13. Desculpem, 13, 24 e 25. 25. E o Espírito do Senhor o começou a impelir, de quando em quando. Sabem qual era o segredo de Sansão? Não eram os seus braços, não era o seu cabelo, era o Espírito do Senhor. Era o segredo de Sansão. Sabem o que é que ele lhe diz hoje? Sem mim, nada podeis fazer. Não é os meus braços, não é a minha inteligência, não é os vossos canudos, não é é o Espírito do Senhor que faz a diferença. Não é o cabelo, não é os braços de Sansão, não é aquele físico, era o Espírito que fazia a diferença. Isto é um voo, atenção. Está bem? Não vou detalhar muito. A sua não aprovação. Deus usa Sansão, isto é muito importante, mas não aprova. Como é que é? Deus pode usar alguém não aprovar? Pode, e vou-vos dar exemplos. Deus usa Sansão, mas não o aprova. O facto de Deus usar alguém ou algo não quer dizer que aprove esse algo. Dário, o rei Dário, foi chamado por Deus o servo de Deus. Mas aquele homem era um homem idólatra. Mas foi usado para que o povo de Israel voltasse de novo. Nabucodonosor incendiou o templo, chacinou os judeus. Foi idólatra. Quem não se lembra de Sadraque, Misael, Azarias e... Exatamente. Não se pode dizer o Sadraque, Mesaque e Abednego, que são os nomes que os outros querem que a gente chame. Mas foi o que aprendi na escola dominical. Olha, isto agora demora o seu tempo. A ter que adorar aquela imagem. Idólatra. Mas não foi usado por Deus. Mas, quando César mandou o povo todo ser registado em Belém, não foi usado por Deus para que José e Maria fossem para Belém, com a ordem do César? Deus aprovava César, Deus aprovava Dário, Deus aprovava Nabucodonosor, Deus aprovava Sansão? Não, mas Deus usou-os. Portanto, Deus usa Sansão, mas não o aprova. Agora, isto é muito importante, seu nível de pressão interna. David, calma lá. Pressão interna é dos pneus. Nós temos aqui um nível de pressão interna, temos de ser regulado. Isto é muito importante. Sabem, o problema de Sansão consiste no facto que ele não tinha poder dentro de si para lidar com a pressão externa. Ele não tinha poder dentro de si para lidar com a pressão externa. Sabem que em 1960 um submarino chamado Thrasher deslocou-se em Cape Cod, no Atlântico, a uma grande profundidade. E nunca mais submergiu. Aquele submarino implodiu. Foi bem construído, mas não aguentou a pressão externa. Ok? Não vou detalhar de questões técnicas. Ele não aguentou a pressão externa. Naquela mesma zona de Cape Cod, na profundidade, naquela zona onde o submarino implodiu, há uns peixinhos lá, ainda hoje. Muito fininhos, muito translúcidos. Eu não sei o nome deles. Eu pensei por aqui a imagem, mas depois vocês iam distrair. O que é que vocês olham para a montanha-russa? Que espiritualmente tem mais significado do que o peixinho. E sabem o que é que os cientistas descobriram? Como é que aquele peixe consegue sobreviver e o submarino não consegue? Porque a pressão interna do peixe é igual à pressão externa. A pressão que existe dentro do peixe internamente é igual à pressão externa que existe sobre ele. Por isso é que o peixinho fininho, translúcido, sobrevive. Sabem? Nós hoje vivemos com uma pressão externa enorme. E muitas vezes não sobrevivemos. Sabem porquê? Porque cá dentro não temos pressão nenhuma. Não temos força nenhuma. Sabe o que ele diz? Ele diz que
o que está dentro de nós é igual ao que está no mundo? Não. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. A pressão interna que temos cá dentro, em potência, é maior do que a pressão externa. Não é igual, como o peixinho de Cape Cod. É maior. A força que temos dentro de nós é maior do que a força que pode ser exercida fora de vós. Isto é profundo. O Sansão não tinha nada dentro dele. Por isso, viu umas meninas bonitas, pimba, asneira. Via aquilo, pimba, asneira. A pressão é grande. A culpa é da pressão, não é? A culpa é da pressão. Mas esquecemos que maior é o que está dentro de nós do que está fora de nós. Irmãos, não há desculpas. Arranja outra desculpa que não pega. Maior é a pressão e potência que podemos ter dentro de nós do que está fora de nós. O erro de Sansão foi ter escolhido não viver nessa força. Por isso é que sucumbiu. Qual é a escolha que nós vamos fazer? No capítulo 17 ao 21, nós temos a frase resumo aqui do livro de Juízes. Está no 17, está no 18, está no 19, está no 21. Sabem qual é a frase resumo de Juízes? É porque quem escreveu os Juízes gosta de fazer de vez em quando os resumos. Se calhar o Samuel. Naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Não, eu não estou a ler do jornal de hoje, de dia... Hoje é 14, não é? 14 de junho. Cada um fazia o que lhe parecia bem aos seus olhos. Estou a ler da altura. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Isto é um belo resumo do livro de Juízes. Mas não só. Dos dias de hoje também. Mica. Vou-vos falar de outra história curiosa. E vemos no capítulo 17 e 18. Depois leiam com calma. Vemos o Mica. O nosso Mica. Sabe o que ele faz? Ele constrói, não contente, porque estava muito longe do templo, eu vou construir um templo privado ao pé da minha casa. Vejam, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Até construir templos privados. Mas isto não fica por aqui. Como se não bastasse, contrata um levita privado. Também, tudo privado. Levita, ó levita. Tu deves adorar a Deus no templo, não é? Epá, e se eu te pagar aqui uns cobres, vais adorar aqui no templo novo que eu criei? Pá, boa ideia, vou também. Levita. Vamos todos adorar templo privado. Fazem um ídolo. Uau, vamos fazer um ídolo. Levita, agora cuidas do ídolo, oras por mim, pela minha família e vamos fazer aqui uma pequena igreja, uma pequena religião aqui perto da minha casa. Passado pouco tempo, Dan, a tribo de Dan, como estava sempre a apanhar dos filisteus, porque a tribo ficava mais a sul, ao pé do território de Gaza, não tinha hipótese, chateia-se e pensa, vamos descobrir um novo sítio para habitar, porque não estou contente com o local que Deus me deu. Lá está. Não gostaram do sítio que Deus lhes escolheu no território. E muitas vezes, como nós não gostamos do que Deus nos dá, procuramos alternativas. Então, foram subindo, a caminho do norte de Israel, na cidade de Laish, perto de Sidom. Pelo caminho cá para a casa do Mica. E vem o templo dele, e vem o sacerdote privado dele, e vem o ídolo dele. Ó Mica, não criticaram. Disse assim, dá-me lá o teu sacerdote que eu quero, e dá-me o teu ídolo também. Mas vocês já ouviram o disparate? São disparate atrás de disparates. Não tem outro nome. Isto é disparate atrás de disparate. Lá conseguiram, chegaram à cidade de Laish, no norte. Isto é uma cidade fantástica, no meio das florestas. Ainda hoje existe ruínas dessa cidade. Derrotaram, mataram aquela gente toda e chamaram-lhe Dan àquela cidade, como sendo agora o princípio da tribo lá no norte. Cada um fazia o que lhe apetecia. Levitas, sacerdotes, tribos, cada um fazia o que lhe apetecia. Esta é a história isto é o reflexo de uma nação sem Deus. Porquê? Porque é o reflexo de homens que vivem sem Deus. Ponto 12. Primeira Guerra Civil. E este livro termina com a pior história de todas, mas eu não vou terminar assim, fiquem descansados. Que irá conduzir à Primeira Guerra Civil em Israel. Passa-se no capítulo 19, em que um levita vai escolher uma concubina, arranja uma concubina para ele, como se fosse permitido que o levita tivesse uma concubina. A mesma deixa o levita e relaciona-se com outro homem. Mas depois cansa-se e volta para a casa do pai dela. Isto parece uma história de novela, mas isto é mesmo da Bíblia, está bem? Eu não estou a inventar. O levita, quando percebe que ela chegou à casa do pai dela, foi à casa do pai dela. E pega na concubina, vamos para casa. Ele levou para casa. A viagem era longa. Ele não quis dormir em Jerusalém, por causa dos jebuseus. Vamos dormir em Gibeá, que é a nossa terra, lá Benjamim, eles são mais porreiros, são mais simpáticos. E pararam em Benjamim, ninguém os queria. Até que um velhote, é um velho homem, diz a Bíblia, aceitou-os. Eles foram para a casa dele e foram dormir. Batem à porta. Durante a noite, o povo de Gibeá, estamos a falar de Israel,
traz o levita para fora para que o conheçamos. Vocês não se lembram disto? Gênesis 19. Quando eles quiseram conhecer os anjos, ter relações com os anjos. Estamos a falar de comportamentos de Sodoma e Gomorra em Israel. Isto é juízes. Cada um faz o que quer. O que é que acontece? Isto está piorando. O levita, e o dono da casa, não, isto não pode acontecer. Não, eu envio-te a minha filha e não sei o quê, mas a pessoa que está cá dentro, não. O levita pega na concubina dele e entrega aos homens. Façam o que quiserem dela. Fecha a porta. No outro dia de manhã, a concubina estava morta ao pé da sua porta. Ok? O que é que o levita faz? O levita pega numa faca e corta a concubina em 12 pedaços e envia cada pedaço para uma tribo de Israel, para incentivar aquela tribo a ir atacar Benjamim e dizimar Benjamim. Eles fazem isso. Reúne-se Israel todo. Isto é assustador, não é? Bolinha vermelha. Reúne-se Israel todo e vão todos juntos atacar Gibeá, Benjamim. Só sobrevivem 600 homens de Benjamim. A tribo teve quase a ser aniquilada na história. Deus não permitiu. Estão a ver o pecado gera erro, disparates. Sabe que isto deve-nos alertar para o erro de darmos um passo errado, porque a seguir damos 2, que a seguir damos 3. Quando damos por nós, estamos no meio do buraco. Juízes serve de alerta à navegação, irmãos. Porque hoje diz assim, em cada um faz o que lhe parece bem. E depois, acontece, como é que isto pode acontecer? Pois, cada um faz o que lhe parece bem. Cada um faz o que lhe parece bem. Mas eu agora vou terminar melhor, está bem? 3 lições de juízes. Estou quase a terminar. 3 lições de juízes. Primeira lição. Deus usa os menos prováveis para fazer a sua obra. Vocês acham que algum daqueles juízes tinha capacidade para ser juiz, para ser libertador? Não. Agora vou-vos entalar no bom sentido. Quando vocês disserem, eu não tenho capacidade para servir a Deus, não venham com histórias. Algum daqueles juízes era capaz de servir a Deus? Tinha nível moral sequer para servir a Deus? Quando disseres, eu sou pecador, Deus não me pode usar. Deus não quer. O juiz existe para não dar desculpa a ninguém, para se achar que não pode, que não deve, que não consegue, ou que tem pecado a mais. Aqueles homens, com aqueles erros, completamente loucos, foram usados por Deus. Qual é a vossa desculpa? Qual é a nossa desculpa? Não pega. Juízes serve para mostrar que Deus usa os pecadores, os desgraçados, aqueles que se consideram uma nódoa. Porque Deus pode usar todos. Ok? Isto é muito importante. Segunda lição. Sabem, cada vez que o pecado ia se tornando cada vez mais feio, Deus castigava. Sabem porquê? Porque Deus não tolera o pecado. Deus é santo. E juízes falam de um Deus santo. É um Deus de amor, etc. Mas é um Deus que não permite. Deus dá hipótese, já chega. Mais uma voltinha no carrossel. O ciclo de juízes. Mais uma voltinha, mas portaste mal. Eu sou santo, eu já te disse que eu não tolero o pecado. Zás. E eles a fazerem pior ainda, como nós vemos, que eles iam aumentando. A voltinha era cada vez maior. Eu já te disse para não fazeres isso. Eu vou ter que castigar outra vez, porque eu sou santo. Não percebes isso? Zás. Deus é santo. Não tolera o pecado. E esta é muito importante. Quando abandonamos as verdades absolutas de Deus, nós vemos vidas de relativismo moral. Tudo é permitido. Que nos leva à anarquia de valores. Isto é um resumo de juízes. Abandonamos os absolutos, deixamos-nos guiar por isto, não lemos, não queremos saber. Eu vou seguir o que eu quero. Tudo é permitido. Pega o destino. Relativismo moral, anarquia, fossa, problema, dor. É isto. É isto, juízes. Estão a ver aqui 2 pessoas? Aqui está uma cara e aqui está outra. Estão a ver? Nós assim, é certo para mim. É errado para Deus. Temos pena. Muitas vezes o certo para mim é o errado para Deus. Sem autoridade divina, temos anarquia moral. E o resto é conversa. Sem a autoridade divina, nós temos anarquia moral. Porque muitas vezes o que é certo para mim é errado para Deus. O que conta é a autoridade divina. Não é se é certo para mim ou deixa de ser. Porque eu não sei o que é melhor para mim, como é que eu posso saber qual é o caminho? O coração do homem, diz Provérbios, define os seus passos, mas é Deus que os confirma. Deus é que sabe o que é melhor para cada um de nós. Para terminar mesmo,
Vou terminar bem. Epá, eu mereci terminar isto bem. Sansão, eu disse que era o pior, mas foi o que terminou melhor. Vocês conhecem um juiz que tenha terminado em grande? É Sansão. E, portanto, pode voltar a ser o vosso herói da escola dominical outra vez. Só por causa disto merece. Pronto, lembrem-se que ele abria leões ao meio, que dava cabo com queixadas dos maus, etc. E levava portas de cidades nas costas. Podem pensar nisso dele, vamos esquecer o resto. Porque ele terminou bem. E sabem qual foi o versículo que ele disse na altura da dor? Nunca vimos ele a falar assim para Deus. Mas quando ele estava no buraco, Senhor Deus, ou Senhor Jeová, Senhor Ravé, Senhor Todo-Poderoso. O que é isto? É Sansão a falar? É mesmo, não é Abraão, é Sansão. Quando estava aqui ele disse isto. Peço que te lembres de mim e fortalece-me. E Deus fortaleceu. E quando ele pediu isto, matou mais gente a fazer isto do que em toda a sua vida. Sabem? Nós fazemos mais da nossa fraqueza, muitas vezes, do que da nossa força. E Sansão, quando estava lá embaixo, na sua fraqueza máxima, sem olhos, gozado, entalado como um animal, fez mais por Deus e pela obra de Deus do que quando estava na sua força. Que o Senhor nos abençoe. Só para terminar, podia não haver rei em Israel. Não havia. Mas havia Deus em Israel. O problema é que eles esqueciam que Deus tem sempre um micro e a câmara ligada. E nós, às vezes, fingimos e esquecemos que Deus também tem um micro e a câmara sempre ligada.